Mas o pastor Naime tem uma mensagem no coração. O pastor Naime tem uma mensagem no coração. Aqui, alguém que... E não dá o sinal de perigo, ele será responsável se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Essa pessoa ainda assim será culpada de seus pecados. Mas eu cobrarei o preço de sua vida do vigia que não deu sinal de perigo. Então, a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. O pastor Madeus citou hoje, o povo é destruído por falta de conhecimento. Nós somos muito éticos, né? A igreja do Nazareno é uma igreja muito ética. Então, nós temos, né, conduzido a nossa postura da forma mais ética possível. O pastor Madeu nunca deu esse púlpito para nenhum político fazer um discurso aqui. E olha que ele é amigo, não é, de todos os prefeitos que passaram aqui. Mas aqui, irmãos, o Atalaia, Deus está dizendo, se nós não advertirmos a vocês, e algo de ruim acontecer, Deus vai cobrar das nossas mãos. Então, nesta manhã, nós vimos a Gina, não é? Ela, você pode entrar no YouTube, porque o testemunho dela é tremendo, tremendo, tremendo. Como que ela foi curada, como que ela foi salva, batizada no Espírito Santo, budista. Você pode acessar lá depois. Então, é esse amor que nós temos que ter por esta pátria. E a orientação aos mais novos, né? Irmãos, eu nunca, graças a Deus, eu tenho uma vida simples, nunca expus os talentos que Deus nos deu, né? E o conhecimento, né? As irmãs estavam falando sobre andar de trem, né? Está ali Fátima, foi minha aluna de homilética e as nossas aulas eram dentro do trem. Os alunos faziam sermão de prova lá no trem. E evangelismo pessoal era lá no trem. Um dia, a Diel foi meu aluno. Tem uns bons professores, pregadores, né, modéstia à parte, foram meus alunos. Então, a Diel uma vez entrou no trem aqui, nós entramos aqui e fomos. Ele foi evangelizando uma moça até lá na central. E depois a gente voltou no mesmo trem. Terminou, ela estava chorando, aceitando Jesus. Amém? Então, irmãos, nosso tema é outro. Deus me permitiu ter sido, na minha juventude, o melhor aluno de matemática da cidade de Montes Claros. Fui aprovado num vestibular dificílimo para a Academia Militar de Minas Gerais, onde eu tive excelentes professores e um grande conhecimento. Fizemos psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Se você consultar lá, é aquele ranking, hoje ainda, é o melhor curso de psicologia do Brasil. E fui aluno com destaque. E eu recebi autorização para estudar, para lecionar pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, que é uma das mais rigorosas, História, Filosofia e Sociologia. Então nós temos, Deus foi muito bom conosco e nos deu esse conhecimento. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque muitas vezes a pessoa vai para uma faculdade, faz um cursinho e lá a sua cabeça é feita. Nós tivemos, né, um pastor amicíssimo nosso, as filhas criadas na escola dominical, e hoje uma dessas moças é doutora, está fazendo o seu doutorado, mas hoje ela é comunista. Poxa, pastor, o que tem a ver comunismo e o povo de Deus? O que tem a ver comunismo com cristãos, com cristianismo?
Isaías fala do ovo da serpente e a raiz da cobra. Satanás trabalha com 3 coisas: fascinação, ilusão e encantamento. Fascinação é o deslumbramento dos olhos. Quando você estuda socialismo, comunismo, você acha a coisa mais deslumbrante do mundo. Repartição de terra, aquela coisa toda, todo aquele discurso que há mais de 100 anos nunca funcionou em lugar nenhum. Só trouxe desgraça, extermínio grandes, não é 15 mil pessoas, mas quase 100 milhões de pessoas foram ceifadas. Só a Rússia foram 50 milhões de russos mortos pela Revolução Comunista. A China, Mao Tse-tung, mais de 30 milhões. Fidel Castro, de uma só vez, ele colocou 15 mil pessoas no paredão e fuzilou. Pastores, um pastor chamado Tinoco, eu fui professor de história da igreja, no Seminário Teológico Evangélico do Brasil. Pastor Tinoco foi assassinado ali. Um dos homens mais santos deste planeta, o Otmani, ficou preso 20 anos numa cadeia por sua fé em Jesus Cristo. Depois ele foi colocado em liberdade e ofertaram para ele: renuncia a Jesus e você vai viver. Ele disse não. E ele morreu dentro de uma prisão. Tem uma literatura que não tem sido publicada mais, Torturados por Amor a Cristo, Richard Van Branen. Então, irmãos, essa é uma coisa que nós precisamos entender. Então, primeiramente, fascinação, uma doutrina aparentemente supra-sumo. Depois vem a ilusão. O que é que Satanás trabalha na ilusão? O que é a ilusão? Acreditar numa mentira. Esse é o método que eles usam. Repetem uma mentira até que ela se transforme numa verdade. E tem se levantado hoje uma bandeira: conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que não dá tempo, né, para a gente falar, seria uma palestra, né, de 4, 8 horas. A gente, para entender a história, você não pode ter uma visão estanque, ou seja, olhar só por um lado. Quando que começa tudo isso? Na Europa, Alemanha, se desenvolvem várias filosofias. Uma delas, o humanismo, que levou os intelectuais do mundo a se tornarem ateus. Aquela geração, né, Fernando Henrique Cardoso, Niemeyer, os expoentes do mundo. Então, o mundo todo ia estudar na Alemanha. Recebia essa contaminação, voltavam ateus. Nietzsche, né, celebrado na filosofia, né? Nietzsche colocou 2 sementes perniciosas. Uma ódio aos judeus. Dele veio desenvolver o nazismo. E ódio aos cristãos. E Nietzsche ele tem o livro dele, você pode ler o livro dele. Ele diz que ele gostaria, em 1888, Nietzsche escreveu um manifesto. No mesmo ano também, Karl Marx escreve o seu manifesto comunista. Mesmo ano. Qual a filosofia de Nietzsche? Nietzsche dizia: eu vejo Deus está morto e eu vejo Deus apodrecendo. Deus apodrecendo, o cadáver de Deus apodrecendo no corpo, no sofrimento da favela, no assassinato, no consumo de drogas. E ele também
nesse seu manifesto, ele diz que queria ver os templos cristãos fechados. E em 1917, quando Stalin e Lenin, eles promovem a Revolução Comunista, Primeira Guerra Mundial, 1917, o comunismo fechou todos os templos. Catedral de São Petersburgo foi transformada em latrina pública. No altar onde se celebrava a missa, os sacramentos, foi transformado em banheiro público. No altar se colocou os vasos sanitários. Esse ódio, não é? Ao cristianismo, a todo aquele judaísmo, né? Fé em Cristo. Então, essa doutrina, esse ódio, então, ele é o pai do nazismo, que matou, não é? Nós conhecemos a história, não dá para prolongarmos. Findo a guerra de 1945, o eixo ideológico do marxismo, ele sai da Alemanha e vai para a Rússia. E em 1947, não sei se foi Leon Tolstói ou Leon Uris, é um livro chamado Guerra e Paz, te aconselho a ler esse livro, não é? Em 1947, eles fundaram a Internacional Comunista, proposta de dominar o mundo inteiro. Eles fizeram lá o domínio pela força, Romênia, República, né, Socialista Soviética. Depois, houve um homem chamado Gorbachev que criou um movimento chamado Perestroika, que desmontou aquilo. Os países que foram subjugados, como Polônia, Romênia, eles não querem ver esse povo nem pintado. Mas essa doutrina veio para o Brasil, veio para Cuba, e foi alastrando. É ilusão acreditar numa mentira. E esse movimento não é de agora. Em 1932 teve a intentona comunista, teve Coluna Prestes. Os anos 60, né, eles já éramos governados por comunistas, quando Alceu de Amoroso Lima e outros homens criam um movimento chamado Tradição, Família e Propriedade, e eles se posicionam, né, e as mães vão para as ruas, manifesto do povo, né? Então, nessa época, pastor Ernesto Tonini, a Igreja Batista do Povo, tem uma relação muito forte com as Forças Armadas. Os generais, eles, na época, procuraram o pastor Ernesto Tonini e diz: olha, só a igreja pode libertar o Brasil. 15 de novembro de 1963, o pastor Ernesto Tonini liderou um movimento muito grande. Dia 15 de novembro, Dia Nacional de Jejum e Oração pela Pátria. E o pessoal acha que foram as Forças Armadas que fizeram a revolução. Não foi. Foi primeiramente o povo, depois os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ademar, esqueci de Dutra, né? Ademar de Barros, né? Magalhães Pinto, eles se mobilizaram. Como as forças foram desbaratadas, esse movimento, pelo Exército Brasileiro, passaram a ter ódio do Brasil, do Exército. Mas a primeira tropa que tomou Brasília foi o 10º Batalhão de Infantaria de Montes Claros, que saiu de caminhão e entrou. Estavam lá.
Manuel Teixeira, Alberti Pinheiro. Então, não foi de ônibus confortável, como vamos para Campinas, São Paulo. E na carroceria de um caminhão. Então, irmãos, esse movimento foi resposta de oração do dia 15 de novembro. Deus antecipou. Depois, por último, entraram as Forças Armadas, que também eles não moveram fuzil para isso. Ou foi feito um congresso e percebeu-se que para governar esse país precisava de ser pulso forte. Escolheram generais, marechais para governar o Brasil. E esse foi o período de maior prosperidade no Brasil. Essa ponte Rio-Niterói foi construída pelos militares. Coronel Mário Andreasa. Sabe, Mário? Os Mários são... Então, irmãos, Itaipu. O que seria do Brasil hoje sem a usina de Itaipu? Então, foram anos de prosperidade. O único período da história, desde o Império, em que o Brasil não deveu um centavo a ninguém, a nação nenhuma, FMI, a nada. Era o contrário, o Brasil é que investia dinheiro no fundo FMI. Quem é mais antigo se lembra que emprego, o RH era na rodoviária. O pessoal chegou na rodoviária, cabeça chata, é nordestino, bom de trabalho, está empregado. E eles empregavam na hora, porque se ele andasse 50 metros, outra firma iria oferecer um salário melhor. Então, foi um período de prosperidade, segurança na nação. Não havia tráfico de drogas comandando a nação, não havia milícias. Um período abençoado. Então, nós precisamos nos posicionar e entendermos isto. Qual foi a pauta que eles desenvolveram? Quando você lê A Arte da Guerra, de General Sun, né, você vai ver lá, você quer destruir uma nação, a primeira coisa que você tem que fazer é acabar o senso de moralidade da nação. Então, a primeira coisa que se manda para aquele povo são prostitutas, alcoolismo, drogas e teatro. Diversão. Desmobiliza o país, está fácil de ser aprisionado. Estas forças você vai encontrar Gramsci, né? Você pode entrar na internet e ver quais eram as propostas dele, né? Então, Satanás veio trabalhando, é a anarquia, é a desordem, levar as pessoas para a droga, a destruição da moralidade. Depois veio um outro homem, Jean-Paul Sartre, existencialismo ateu. Ele pregou a mesma coisa, você pode olhar lá no Google. Deus está morto. Quem constrói a sua vida é você. Mas não há esperança para a outra vida. O que isso provocou na juventude? A juventude dos Estados Unidos, principalmente, se eu vou morrer, se Deus está morto, eu vou morrer e acabar, o que é que eu vou fazer? Geração, sexo, droga e rock and roll. Vou partir para isso. E veio também 3 filósofos que tiveram uma grande influência. Guattari, Deleuze e Michel Foucault. Michel Foucault foi o grande apóstolo pregador do homossexualismo. E ele morreu de AIDS, Michel Foucault. Então, Michel Foucault, os seus ensinamentos entraram em todas as faculdades. Eu tive um professor de sociologia que o tempo todo foi doutrinação para o homossexualismo, né? E os livro-texto, o livro de Michel Foucault. Então, os tentáculos das trevas são muito fortes. Então, irmãos,
nós estamos colocando aqui, né, no nosso tempo não vai nos permitir, mas eu sou meio leigo em informática, mas eu ia falar podcast, eu falei, que isso? Pode? Será que pode mesmo? Aí eu assisti o podcast do presidente, você deve assistir, você precisa assistir. Então, ali você vai ter o que é o Brasil hoje e tudo. Então, eu até pensei da nossa professora Águeda, quem sabe até no dia da eleição, quem sabe organizar, nós temos pessoas aqui, meus irmãos, que dominam muito isso. Nós temos a própria Águeda, temos a filha do pastor Adir, não sei o nome dela, foi petista, líder petista, Deus lhe deu um conhecimento, eu a ouvi por 2 horas. Vanessa, você precisa ouvir a Vanessa, quem sabe ela entra no podcast, né? E nós temos a Jaciara, né, que tem um canal, não é isso? Está no WhatsApp. Ela é a Jaciara que ministrou louvor, não é isso? Então eu fiz confusão. Mas então tem uma irmã Jaciara que é uma grande autoridade. Temos Ariel, temos muita gente boa aqui na igreja para fazermos um podcast para responder todas estas coisas, para esclarecer, trazer esclarecimento, trazer conhecimento. Eu fui doutrinado aos 15 anos de idade no Colégio Tiradentes, professor Hamilton, professor de História, Sneda foi doutrinada. Eu fui tão fanático que eu só vim usar calça jeans depois dos 50 anos. Também nós não bebíamos Coca-Cola e nem comíamos McDonald's. Eu não entro no McDonald's, porque eu acho que o sanduíche é desse tamanhozinho e tem gosto de isopor. Eu prefiro o Bobson. Então, irmãos, olha o que é a força. As más conversações corrompem o bom costume. Então, essa é a ação das trevas. Ele trabalha com sutileza, com vãs palavras, com sofismas mentirosos. Mas você pode ver que algumas pessoas, como Gabeira, que foi sequestrador do embaixador aqui no Brasil, ele saiu fora. Você quer ver o que é comunismo, o que é petismo? Vá lá e olhe. Gabeira. Eduardo Suplicy saiu disso. Cristóvão Buarque de Holanda. Então, mas o que acontece? Satanás aprisionou a mente desta juventude, destas pessoas, por não conhecerem a verdade. E qual que é o procedimento deles? Eles ouvem só uma parte, a palavra de Deus diz, examinai tudo, retende o que for bom, você tem que ter conhecimento dos dois lados. Qual é a fonte boa? Não jorra água amarga. De onde é que você está? Quem é que está fazendo a sua cabeça? Muitas das vezes é um homem drogado. Quais são as pautas deles? Aborto. Um feto aos 3 meses, está ali a doutora Adriana, ele já tem percepção sensorial, ele já escuta. E você já viu um processo de aborto? É algo cruel demais. Não se dá direito de defesa. O salmista disse, visto que de uma maneira tremenda, maravilhosa eu fui formado. Os teus olhos me viram ainda massa informe, o fetozinho lá. E o mandamento é, não matarás, irmãos. Ele se posiciona para defender a ecologia de uma floresta, mas estão matando no mundo, matou mais fetos através de aborto do que a Covid no mundo inteiro. Né? Então, esses infelizes, eles estão atentando contra a palavra de Deus. Né? É a liberação de drogas.
A pauta satânica do homossexualismo é uma forma do anticristo de parar a raça humana. Pessoas de mesmo sexo não geram filhos. Então, vai extinguindo isso. Deus, Gênesis, macho e fêmea os criou. Então, nós precisamos, irmãos, nos posicionar como igreja do Senhor. A igreja evangélica, Martinho, Lutero, João Calvino, eram chamados de protestante. Até a nossa adolescência éramos chamados de protestante, e nós tínhamos coragem de fazer uma passeata pela cidade, não é, com instrumentos, e pregando a palavra de Deus e cantando Meu Brasil, grande nação, pátria sublime. Missionária Edna Harrington veio da Inglaterra para o Brasil, e no navio, quando ela deslumbrou esse país maravilhoso, Baía de Copacabana, Deus lhe deu: meu Brasil, ame esse país. Castro Alves, criança, ama com fé e orgulho a terra em que nascestes. Não verás país como este. A canção do expedicionário diz: você sabe de onde eu venho? Que coisa maravilhosa, que português. Então, irmãos, é mandamento orarmos pela paz do nosso país. Nós temos 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir sofisma e toda altivez que se levante contra o Senhor. Então nós vamos, igual a Gina falou, nós vamos orar. Se não for destruído os gatilhos para a fraude eleitoral, esse país vai continuar. E basta ser um pouco inteligente, porque não querem um voto auditável. Porque a fraude está montada. E nós temos uma arma poderosa. Eu fui pastor na Igreja Batista da Lagoinha, onde fui ordenado. Fui pastor na Igreja Batista da Floresta, uma igreja de referência no Brasil. O governador do estado era o doutor Magalhães Pinto, não, o doutor Tancredo Neves. E a banda Kiss veio ao Brasil, e eles, no palco, eles ficavam possessos e estrangulavam, rasgavam pintinhos e bebiam sangue, e eles ficavam possessos, e todo o auditório ficava possesso. Eles viriam ao Mineirão. E o pastor Ciro Otávio, ele era bem jovem, assim como o Max Bruno está começando. Ele convocou a igreja, e nós cercamos o Mineirão de mãos dadas e oramos. E determinamos: não haverá show em Belo Horizonte. Irmão, você sabe como é que é esse procedimento aí? No dia anterior, eles vão lá, checam todos os instrumentos. Não há possibilidade de um deslize sequer. E quando eles subiram no palanque deles lá, né, para ministrar, a igreja estava orando. Houve pane nos todos os instrumentos deles. Eles não conseguiram nem dar um acorde em uma guitarra. Saíram com raiva, e eles ficaram sabendo que uma igreja impediu a força das trevas. Meus irmãos, olha a pauta desse povo. Deus, em nome de Jesus, eu estou pingando o colírio do céu sobre os seus olhos para que você veja. Foi o que Eliseu pediu sobre Geazi. E Deus mostrou para Geazi carros e cavalos de fogo. Então, eu estou aberto para qualquer irmão que queira conversar. Principalmente jovens e adolescentes que foram instruídos
Outra coisa que Satanás faz é o encantamento. Então, você não consegue, com argumento, 20 horas de palestra, demover a cabeça dessas pessoas. Então, nós temos que quebrar esse encantamento, em nome de Jesus, para que você conheça a verdade, para que você se volte para a racionalidade. Meus irmãos, como a Gina falou, as nossas lutas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então, o que está acontecendo no mundo espiritual? Forças satânicas. No entorno de Brasília tem um lugar chamado Vale do Amanhecer. São 6.000 médiuns que ministram a Satanás durante todos os dias. Então, nós vimos o outro lado, a pessoa incorporada de espírito das trevas, recebendo banhos de pipoca. Então, irmãos, para onde nós vamos? Compara as duas primeiras damas. Se você for lá no YouTube, você vai ver uma delas diante dos orixás. A outra que você olha é a Esther que Deus colocou para essa nação. Saltando, falando em línguas, governando, não é? Lá no Palácio Planalto, se você pesquisar, tinha os artistas mais famosos do Brasil pintaram todos os orixás nas salas de reuniões. Ela mandou tirar tudo. Tem recebido paulada, mas nós estamos nos posicionando. Rainha Esther se levantou, já havia um edito escrito, assinado pelo rei, para que todos os judeus fossem mortos. Mardoqueu falou, quem sabe para esta hora Deus te levantou. Amém, irmãos? É para esta hora que Deus nos libertou. Vamos ficar de pé. É para esta hora que Deus levantou a igreja do Nazareno em Mesquita. A igreja do Brasil. Eu estou orando para que todo gatilho de fraude seja anulado em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Oh, maravilhas dos céus. Essa terra é maravilhosa.